Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de biologia. Então, hoje, nós falaremos sobre as relações de parentesco às árvores filogenéticas, tá? Ou cladogramas. Então, por aqui a gente já tem uma noção, né, do que nós vamos estudar, tá bom? E se liga aí nessa aula, porque ela é muito importante, principalmente para quem vai prestar Enem, quem vai prestar vestibulares, né? Cai muito sobre isso, tá ok? Vamos lá comigo. As habilidades, então, elas ficam assim: identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas, construir e interpretar árvores filogenéticas, reconhecer relações de parentescos evolutivos entre os grupos de seres vivos, diferenciar a classificação lineâria da classificação filogenética. Então, vamos lá, vamos começar. Antes da gente começar, a gente vai dar uma revisada, porque é importante a gente entender que todo esse processo que nós estávamos estudando, que é sobre a questão da taxonomia, né? Então, a gente viu que Linneu, né, o grande pai da taxonomia, a partir de alguns estudos, deu início, então, a esse pensar, né, de como classificar, ou seja, agrupar os seres vivos diante de uma diversidade tão grande deles aí no planeta. E então ele foi fazendo alguns estudos, esses estudos então viraram algumas regras básicas. Aí nós estudamos a nomenclatura binominal, né, que veio dele também. E aí esses estudos de Linneu foram sendo complementados mais para frente e foram evoluíram, né, por conta mesmo da dificuldade de se classificar e da descoberta de novas espécies, enfim. Então, houve a necessidade de se abrir um pouco mais esse estudo e outros cientistas fizeram, né? Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão ainda da taxonomia, mas vista por um lado um pouco mais do caminho da evolução, não só das características, tá? Então, vamos ver só. O que são cladogramas ou árvores filogenéticas? São representações gráficas, históricas, evolutivas de várias linhagens de organismos. Dessa maneira, a cladística se baseia no princípio de que os organismos devem ser classificados de acordo com suas relações evolutivas. Pontos principais. Uma árvore filogenética é um diagrama que representa relações evolutivas entre organismos baseados em hipóteses e alguns fatos definitivos. O padrão da ramificação de uma árvore filogenética reflete como espécies ou outros grupos evoluíram a partir de uma série de ancestrais comuns. Então, vocês viram lá, né, na introdução na capa da nossa aula, né? Olha só. Então, as árvores filogenéticas refletem como a evolução dos seres vivos aconteceram a partir de um ancestral comum, né? A partir da ponta aqui da árvore filogenética, que sempre se inicia com um ancestral comum. Então, de repente, eu pego lá os seres vertebrados ou os mamíferos e quero fazer uma árvore filogenética sobre eles. Então, eu tenho que partir do ancestral comum e ali colocando, então, agrupando não só, né, por características, mas sim, agora, se preocupando em colocar também a questão biológica, a questão genética mesmo dos seres vivos, né? Fazer esses agrupamentos, pensando nessas questões. Então, vamos lá, continuar aqui. Nas árvores, duas espécies são mais relacionadas se têm um ancestral comum. Claro, isso é óbvio, né? Mais recente e menos relacionadas se têm um ancestral comum menos recente. Então, se elas estão mais próximas de um ancestral comum, elas têm uma relação maior. Se elas não estão próximas, claro que elas não terão, apesar de estar no mesmo cladograma, na mesma árvore filogenética, e ter um parentesco em comum, elas não têm assim uma ligação tão próximas, né?
Árvores filogenéticas podem ser traçadas em vários estilos equivalentes. A rotação de uma árvore sobre seus pontos de ramificação não modifica a informação de que ela apresenta. É importante, a árvore pode estar iniciando desse lado, pode estar iniciando desse lado, pode estar iniciando em cima, pode estar iniciando embaixo. O importante é você colocar, então, indicar sempre o ancestral comum, que é a raiz da sua árvore, né? Onde é que vai começar a sua árvore. Tá? Então, vamos lá, ó. Diferenças entre a classificação lineânea, ou seja, a classificação lá de Linneu, e a classificação filogenética, tá? Então, a classificação lineânea de Carlos Linnaeus, ou Linneu para a gente, né? Levava em consideração apenas características observáveis entre os seres vivos, o que já levou, por exemplo, as gorgônias, que eu vou mostrar para vocês, que são animais que vivem no mar, né? Que nós classificamos como quinidários, serem classificadas como plantas porque parecem, de fato, uma enorme folha. Então, a classificação proposta por Linneu ali observava somente, então, as características. Tem pena, tem para cá, tem pelo, vai para lá, tem, parece uma folha, vai para o grupo das plantas, né? Enfim, ele foi classificando dessa forma. Era mais fácil, né? Só que aí, tudo que eu falei, a diversidade biológica, novas espécies, novas ideias, porque ciência a gente já sabe que é dessa forma, não é nada exata, né? E certa. Ela é uma busca contínua das informações. Então, se tem lá um cara que se empurra com uma situação, não, tem que ser desse jeito, ele vai, através do método científico, vai fazer as pesquisas, e ele vai concluir sua tese, apresenta para a comunidade científica, que vai aceitar ou não, né? Enfim, assim funciona a ciência. E já na filogenética, né, nas árvores filogênicas, importa não apenas as características anatômicas, tem sim a ver com a característica anatômica, né? Aves, nós vamos agrupar com aves, né? Porque tem uma das características é ter pena, ser bico, enfim. Mas o histórico de descendência envolvendo estudos de ancestrais e análises comparativas do genoma dos seres vivos. Então, todo o estudo genético dele faz muita diferença quando a gente trabalha uma árvore filogenética, tá? Quanto mais próximo na escala evolutiva, maior a similaridade entre o material genético dos seres vivos. Bom, olha só que eu falei, as gorgônias, né? Elas parecem plantas, né? Na verdade, elas são animais invertebrados, classificadas como quinidários, né? E elas, olha só, tem todo jeito para ser uma planta, né? Mas, na verdade, a sua genética, né, indica que ela é um animal invertebrado, tá bom? Bom, aqui eu trago para vocês os primeiros registros de um cara chamado Darwin, né? Vocês vão escutar falar muito dele. É um cara um cara assim, é um estudo muito bacana, né? Falar sobre Darwin, porque ele fala sobre evolução. E para quem gosta desse tipo de assunto, é top, né? Então, ele vem, então, Darwin foi também um pesquisador aí, ligado à área da natureza, e ele fez uma viagem aí, extraordinária, e, e dessa viagem ele fez muitos registros, né? E aí ele fez uma tese num livro chamado A Origem das Espécies, que fala sobre a evolução. Então, ele defende a evolução. Quando a gente fala em evolução, a gente já vem na cabeça dois nomes, Lamarck e Darwin, né? Lamarck começa com suas propostas, depois Darwin vem com seu estudo e faz aí um contraste com as ideias de Lamarck. Mas eu trouxe para vocês um registro de uma árvore filogenética de Darwin, né? Onde ele tem lá I think, ou seja, eu penso, né? Então ele pensa ser dessa forma. Então aqui embaixo, olha, ele tem um que é o ancestral comum, e aí embaixo, aí vem em seguida as letras, né? Ó, A, B, C, D, que possivelmente são espécies, né, de seres que ele estava pesquisando ali, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo
dessa aula, aliás, um vídeo onde vocês vão poder estudar um pouco mais sobre essa questão de como ler um cladograma, tá? Ou uma árvore filogenética, mas a gente vai conversar um pouco sobre elas. Então, olha só, essa é uma árvore filogenética ou um cladograma, né? Então, como a gente faz a interpretação de tudo isso daqui, ó? A gente tem aqui, então, aquilo que nós chamamos de apomorfia, que são esses traços. Aliás, tudo começa com uma característica, algo que nos remete ao ancestral comum, né, de todos esses seres vivos aqui. Então, o que essa árvore traz para a gente é a questão das vértebras, tá? Então, ou seja, que nós temos animais, todos os animais vertebrados, né? Então, olha só, as características gerais de um animal vertebrado, né? Ou seja, um dos primeiros seres vivos aí que possuíam vértebras foram seres vivos que possuem uma notocorda, que é uma presença de, aqui está bem pequenininho, né? É, é um filamento, né? De uma estrutura óssea, né? Não chega a ser nem óssea, mas esse aqui seria então um ancestral comum, né? De todos esses outros seres vivos aqui. E nós temos então o início de toda essa árvore com essa característica do ancestral comum. Aí eu estava falando para vocês que vem as apomorfias, que são esses tracinhos aqui, ó. Tá vendo? Apomorfias, tá? Entre as apomorfias, nós temos os pontos, ó, entre uma apomorfia e outra, que nós chamamos de nós, tá? Esses nós, geralmente, eles são o ponto onde se dá a evolução de um determinado ser vivo, tá bom? Então, a gente vê que esses pontinhos, eles são os nós, onde são né, o ponto principal, a questão aí da evolução. Outra coisa também que nós percebemos nas árvores filogenéticas, né, esses tracinhos vermelhos aqui, que são as características, né, desses nós que estão entre os nós, né, e que são as características marcantes daquele determinado processo de evolução, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, nós temos alguns seres vivos, né, como tubarão, peixes, anfíbios, primatas, roedores, crocodilos e dinossauros. Uma coisa importante para a gente entender também é que quanto maior, ó, aqui é como se fosse uma linha do tempo, tá vendo, ó? Quanto maior a linha do tempo, maior a apomorfia for, tá? Maior o ser vivo, no caso, ele está presente no planeta, né? Então, de uma certa forma, por exemplo, os dinossauros e as aves aqui, né, ó, eles estão bem menos tempo do que, por exemplo, um peixe, né? Um peixe no planeta. Então, é dessa forma que mais ou menos a gente entende um cladograma. Então, vamos lá. A gente começa com o ancestral comum, então todos esses seres vivos aqui, eles são seres vivos que vêm de um ancestral que tem vértebras, né? Ou a presença de notocorda, né? Dessa estrutura aí que geraria, então, as vértebras, os ossos desses seres vivos, desses animais, tá? E aí a gente começa, então, com as características, né, das evoluções. Então, olha, do tubarão para um peixe ósseo, né, o tubarão peixe cartilaginoso para um peixe ósseo, então, a característica, então, é a questão do esqueleto um pouco mais ósseo, né? Então, opa, deixa eu peguei errado aqui. Esqueleto um pouco mais ósseo. O próximo item, então, que dá origem à evolução, né? Ó, então, de um animal para o outro significa a evolução. Então, o próximo aqui para o anfíbio, né? A característica marcante do anfíbio é a questão dos quatro membros, ou seja, as quatro patinhas, né?
que permitiram, então, esses seres vivos até mesmo sair de dentro das águas, né, passar uma parte na água, né, porque eles fazem metamorfose, e irem para a Terra sobreviver, né. Aí, olha só que interessante. Nós temos aqui agora uma divisão, né, até um pouco complexa. Um clado, né, que nós falamos. Tudo isso aqui são chamados de clados, e o geralzão cladograma, né. Nós temos um clado aqui até que interessante. Né, isso. Então, olha só. Nesse processo de evolução, nós temos aqui, entre o crocodilo, né, entre os répteis e as aves, nós temos a presença, então, de uma estrutura, né, muito importante para esse processo, para que eles pudessem se manter vivos, que era, então, a questão da reprodução através do ovo que continha o âmnion, né, ou seja, do ovo amniótico. Então, o que seria esse ovo amniótico, né? Deixa eu subir um pouquinho para cá. Olha só, o âmnio era um líquido que protegia o embrião, né? E essa proteção permitia com que o ser vivo colocasse os seus ovos fora da água, né? Em solos, em áreas secas, tá? Então, essa característica é muito importante. E ela surgiu a partir, então, dos répteis, né? Vindo, então, depois para as aves, e hoje nós temos aí até nós, opa, enquanto mamíferos, né? Tendo aí a presença, então, desse líquido de proteção. Não colocamos os ovos, né? Mas o líquido ele está presente e envolve todo o embrião da nossa espécie. Depois, olha só, que interessante. Entre os primatas, né, aqui, e os roedores, existem, nesse clado aqui, a presença, então, de pelo. Então, olha só. Aqui, olha, eles são próximos, né, por conta da presença de pelos. E esses aqui são próximos por conta de uma questão chamada de fenestras pós-orbitais. O que seriam essas fenestras pós-orbitais? São cavidades atrás dos olhos, tá? Que somente, então, os crocodilos, aliás, os répteis e as aves, né, incluindo os grandes dinossauros, quando a gente fala de répteis, possuíam, tá? Então, essas fenestras, olha só, são características comuns a esses tipos de seres vivos. Bom, e então, assim a gente entende um pouquinho o que é uma árvore filogenética. Então, pessoal, eu queria trazer também para vocês a árvore filogenética da nossa espécie, né? Onde nós temos aqui o mamífero ancestral comum, né, como sendo um mamífero instintivo. Então, olha só, fiz uma busca por uma imagem de uma reconstituição de um mamífero instintivo, é como se fosse aqueles gambazinhos, né, aqueles marsupiais. Então, a partir deles é que toda essa evolução, né, segundo a ciência, os estudos aconteceram, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para mais informações, não esqueçam de assistir o vídeo que está na descrição. Ele é importante para entender um pouco melhor, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.